Olá, muito boa tarde. Hoje é uma aula diferente, uma aula especial, né? Nós temos uma professora convidada, a professora Anissara Toscan. Seja bem-vinda, Anissara, né? Estamos muito felizes com a tua presença aqui na nossa aula. Eu preciso primeiramente apresentar você para os nossos alunos, né, Anissara? Muito feliz e honrada com a tua presença na nossa aula. A Anissara, ela é doutoranda e mestre pela Universidade Federal do Paraná, né? Ela fez o estágio doutoral na Universidade de Florença, na Itália, né? Uma passagem linda por lá, e com certeza ela voltou com um conhecimento ainda maior, né? E vai dividir conosco ainda hoje, na nossa tarde, aí, no nosso horário de aula. Ela é professora, a Anissara é professora de cursos de pós-graduação, né? Tem aí um ilibado conhecimento jurídico, teórico, né, do processo civil e do direito civil. A Anissara, ela tem livro, né, escrito já, né, preclusão, sobre preclusão, que é referência na área, né, publicado pelo... Oi? Pode recomeçar. Então, pessoal, como eu estava dizendo, houve um probleminha técnico que a gente já resolveu. Eu estava apresentando a professora Anissara para vocês, estava apresentando a professora Anissara, então, tem um livro, né, escrito por ela já sobre preclusão, ela é referência no tema, o livro publicado pela Revista dos Tribunais, né, e a Anissara ainda tem vários artigos já publicados, é uma professora de renome, e temos satisfação de tê-la na tarde de hoje, para discutir o quê? Um assunto atual e polêmico, né? Vamos nos situar num panorama na situação atual da Covid, né? O que eu vejo é que a situação da pandemia, ela traz reflexos jurídicos, né? Na nossa atualidade, a gente tem várias situações dentro do direito, do âmbito do direito civil, que terão seus reflexos pela pandemia, né? E esses pontos a professora Anissara, na tarde de hoje, se dispôs a discutir conosco, a debater esses temas que são relevantes para a nossa matéria também, e que com certeza terão reflexos significativos após a pandemia, né? Porque no direito a gente sabe que o processo ele não se resolve do dia para a noite. Então, essas situações, elas terão, né, com certeza, um longo período pela frente para ser discutida e debatida, né? São pontos dentro da matéria do direito civil que nós, como estudante, como acadêmicos da vida acadêmica, temos esse dever de debater, estudar e aprofundar esses temas. Obrigada, professora Anissara, já passo a palavra para você e agradeço já de antemão a sua disponibilidade conosco. Boa tarde. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso agradecer imensamente a professora Antonella por esse convite que foi tão especial para mim, né? Essa oportunidade de retornar, ainda que virtualmente, né, à Univel, que é a instituição que me acolheu. Foi na Univel que eu comecei a minha ainda muito curta carreira docente. Eu lecionei na Univel em 2016, 2017, então é realmente uma alegria imensa essa oportunidade de falar aos alunos do curso de Direito da Univel, né? Acredito que todos aqueles que foram meus alunos naquela época já estejam formados, né? A não ser que por alguma razão tenham atrasado o ano, mas ainda assim, justamente em razão do carinho que eu tenho pela instituição, eu me sinto muito, muito próxima a todos vocês que nos assistem, né? Também preciso dizer que o convite é ainda mais especial por vir da professora Antonella, né, que é minha amiga querida, com quem eu convivia diariamente naqueles bons tempos, né, Antonella, e não só no ambiente de trabalho, mas também fora dele, né? Depois
depois que eu fui embora de Cascavel, nós acabamos nos encontrando não muitas vezes, né, mas por todas as adversidades da vida, mas é realmente uma alegria imensa reencontrá-la aqui. Eu tenho dito que esse momento que nós estamos vivendo, né, todos nós estamos vivendo, está sendo tão difícil, né, sobre diversos aspectos, e essa reaproximação que as tecnologias nos têm permitido certamente vem trazer um pouco de conforto para o coração. Então, estou muito feliz pelo convite. Eu agradeço imensamente a tua presença, Nissara. Eu me sinto lisonjeada porque realmente foi muito legal o tempo que você passou, embora tenha sido curto lá na Univel. A gente, além de docentes, né, a gente, além da amizade que se tem no centro acadêmico, a gente levou para a vida. E isso é muito importante. A questão que nos coloca aqui nessa videoconferência, é uma aula diferente que eu queria proporcionar aos alunos, é uma visão que eu gostaria que eles tivessem de um outro professor, também na mesma situação pandêmica, porque isso né, a pandemia nos coloca todos na mesma situação, mas eu gostaria dessa visão também teórica do direito civil, por um outro olhar, né? Que eles também pudessem ouvir outro professor, que também já tem uma experiência, que eu gostaria que você também colocasse para nós, a tua experiência do teu doutorado, a tua carreira acadêmica, também como uma forma de inspiração, porque hoje nós estamos aí no último dia do semestre com os mesmos, né? São alunos do 7º período, primeiramente, né? Obviamente que pode ter outros alunos depois interessados nessa nossa conversa, que será aberta para todos, mas eu vejo assim que a tua visão acadêmica, a tua história, o teu percurso também é inspirador. Então, eu gostaria que você colocasse para nós aqui um pouquinho da tua história, antes de entrarmos aí nos aspectos mais teóricos dentro do direito civil nesse momento atual. Legal, obrigada pelas palavras. Bom, eu sempre tive uma inclinação para academia, sempre gostei, né, enfim, gostei dessa possibilidade, diria assim. Na época que eu lecionava em Cascavel, a minha matéria era Direito Constitucional, né, que é uma disciplina que eu gosto muito de estudar, já estudo há bastante tempo. Agora você me chamou para falar no curso de Direito Civil, também esses temas que estão envolvendo a pandemia, todos têm sido objeto da minha pesquisa, do meu estudo, mas a minha área, de fato, na academia é o processo civil, né? Eu fiz o mestrado em processo civil com o professor Eduardo Talamini, lá na Universidade Federal do Paraná. O tema que eu estudava na época, que eu estudei na época e ainda estudo, né, que a gente nunca para, é preclusão. A preclusão. Agora, no doutorado, eu continuo na Federal do Paraná, com o professor Talamini, sempre, e prossigo muito próximo da preclusão, porque agora eu estou estudando estabilidades processuais, né, com muita dedicação também para coisa julgada, né. Você mencionou também que eu passei um período muito feliz na Universidade de Firenze no ano passado. Fiquei 5 meses por lá pesquisando sob orientação do professor Remo Capone e também foi um período muito interessante que consegui desenvolver bastante a pesquisa, sempre na área da tese, né, e sempre no processo civil. Depois que eu saí da Univel, eu não voltei a lecionar na graduação, justamente porque por dificuldade de conciliar o doutorado com a profissão de advogado também, né, que eu advogo, com a docência na graduação. Mas eu leciono em pós-graduação lá em Curitiba, no Instituto Bacelar, pós-graduação em processo civil, na
pós-graduação em Processo Civil da Universidade Positivo. Também nesse tempo, né, que já faz 2 anos e meio que eu saí da Univel, nesse tempo lecionei na pós-graduação de Processo Civil da Uniguaçu, em Vitória, na pós-graduação em Processo Civil da Campo Real, em Guarapuava. Então, basicamente, essa minha experiência, diria acadêmica, docente, ainda curta, e prosseguimos, né? Não, você bem sabe que a gente não para nunca, né? Então, acho que seria isso. Exatamente, é uma constante. É uma constante e na verdade, temos muitos alunos aí que têm essa inspiração acadêmica também, que a gente deve motivar porque ela vale muito a pena, né? Até pelo eu digo assim, se você é curioso, você já tem uma forte tendência a ser um pesquisador, né? E a curiosidade nos move muito a estudo, porque é uma constante, né? Não para nunca. É sempre te instiga a novos ares, né? Muito legal esse teu período na Itália, eu acompanhei daqui, né? Obviamente, mas eu vi que foi bastante assim, significativo na sua carreira, na sua vida, teve reflexos bem positivos, e eu fico muito feliz, né? Agora, assim, quanto a essa nossa temática de hoje, que ao mesmo tempo que ela não tem nada muito certo, né? A gente não tem certeza de nada ainda, mas a gente tem muitos indícios, inclusive tendências jurídicas para o momento, né? Então, a questão é que a Covid, a Covid-19, que trouxe para nós esse momento atual, a pandemia, ela trouxe reflexos nas relações contratuais, né? Obviamente que em relações familiares também, né? Obviamente que na questão do âmbito do direito de família, na questão do âmbito do direito consumidor, e as questões contratuais bastante relevantes e os pontos que a gente pode levantar aqui que eu gostaria de iniciar contigo, tá? Então, pensando em remédios, né, previstos no nosso ordenamento, para fazer frente às situações de frustração das relações contratuais geradas pela pandemia, eu queria saber se a pandemia, né, a Covid-19, ela poderia se qualificar como um caso fortuito ou força maior, em ordem de atrair a incidência do artigo 393 do Código Civil, Anissara? Qual que seria o seu parecer nesse sentido? Bom, acho que antes da gente falar diretamente sobre essa questão, que é muito interessante, né? Por sinal, acho que alguns pontos que a gente pode partir para análise, alguns pontos dos quais a gente pode partir para analisar os reflexos da pandemia do Covid sobre relações contratuais, né? Uma coisa que você bem salientou, né, que nós precisamos notar é que existem várias figuras, né, vários institutos do direito como um todo. Você mencionou do direito do consumidor, direito de família, também acrescenta o direito processual, né? Então, vários institutos no direito como um todo que estão e estarão no centro das discussões envolvendo impactos da pandemia do Covid-19, né? Você bem mencionou. Aliás, eu acho que talvez seja o direito, depois da medicina, o âmbito em que os impactos da pandemia serão sentidos com mais intensidade, né? O judiciário já está sendo e ainda será muito defrontado com diversas pretensões, com diversas demandas judiciais surgidas a partir de diversos desdobramentos da pandemia. Isso é muito evidente no direito civil, né? Especialmente nas relações contratuais, que é o tema que nos interessa aqui mais particularmente, né? Porque é muito claro, né, o potencial da pandemia e claro,
não só da pandemia, mas de todos os desdobramentos que ela envolve, né? O isolamento social, o fechamento do comércio, paralisação de atividades, de diversas atividades, né? Do transporte, é muito claro o potencial de todos esses fatos para desestabilizar relações contratuais, né? Os contratos eles podem inegavelmente sofrer perturbações de diversas ordens, e que ensejam desde a necessidade de que os contratantes tenham que pensar em renegociar o contrato, né? Tenham que empreender esforços para isso, né? Eventualmente haverá situações que queiram revisão judicial do contrato. Também nós podemos prever muitos casos em que não haverá saída, que o contrato vai ter que ser resolvido, né? Então, como eu disse, é inegável o potencial que todos esses eventos envolvidos na pandemia têm para desestabilizar as relações contratuais. Assim como você também bem mencionou, é inegável a importância de que nós, profissionais do direito, pensemos sobre os remédios contemplados no ordenamento jurídico para tudo isso. Mas é também fundamental, antes de qualquer coisa, né, quando a gente fala desse assunto, que se coloque ênfase sobre o fato de que as pessoas não podem achar que a pandemia é desculpa para não cumprir os contratos, né? Ou então uma desculpa para se buscar condições mais interessantes do que aquelas que haviam sido inicialmente contratadas, pactuadas, né? O direito não coaduna com esse tipo de comportamento malicioso, desleal, né? Então, um primeiro aspecto que nós devemos pensar ao falar sobre impactos da pandemia nas relações contratuais é esse, né? Um outro aspecto que também é muito importante nós ressaltarmos desde logo é que a gente não pode confundir desequilíbrio contratual com dificuldade econômica, né? Desequilíbrio contratual com dificuldades econômicas que os contratantes venham a ter. Porque essas dificuldades econômicas, que são um desequilíbrio meramente subjetivo, né? O desequilíbrio subjetivo decorrente de dificuldades subjetivas, né? Esse tipo de dificuldade, esse tipo de desequilíbrio, ele não enseja revisão, não enseja resolução, nada disso, né? Para que esses institutos da revisão, da resolução, que estão lá disciplinados nos artigos 317 e 478 do Código Civil, para que esses institutos sejam aplicados, é necessário que se verifique uma perturbação do contrato, né? Uma perturbação do seu sinalagma, do vínculo de reciprocidade que caracteriza a relação contratual. E percebam mais um ponto que eu quero salientar inicialmente e insisto antes de ingressar na pergunta diretamente, que acho que a gente precisa ter em mente como pressuposto até. Um outro ponto que eu preciso salientar é que numa crise como esta, né, que nós estamos vivendo, existem contratos que praticamente não são afetados sob esse aspecto que eu mencionei, né? Tem contratos diversos cujo sinalagma simplesmente não é atingido pela crise. Isso é muito evidente, por exemplo, nos contratos de locação residencial. Como eu disse, a mera dificuldade financeira do locatário em cumprir o contrato, em pagar o aluguel, no caso, não pode ensejar a sua resolução e a sua revisão. Situações como essa, em que se verifica uma dificuldade econômica, né, um desequilíbrio apenas subjetivo, elas podem se resolver no âmbito de uma renegociação extrajudicial entre os contratantes, mas não implicam revisão judicial e nem resolução do contrato, né? Ainda vale enfatizar, né, a esse respeito, que também naqueles casos em que o sinalagma contratual seja de fato perturbado, né,
é interessante pensar nessas possibilidades de renegociação extrajudicial prévia a uma submissão de uma pretensão revisional ao judiciário ou mesmo da resolução. É sempre válido pensar nessas possibilidades de renegociação extrajudicial, né? Por força da boa-fé, dever de lealdade, cooperação, né, que orientam as relações em geral. E, finalmente, também, antes de nós falarmos da pergunta propriamente, é preciso enfatizar que, quando a gente fala em impactos da pandemia, impactos de fatos, né, cenários nas relações contratuais, não é possível generalizar soluções, né? É sempre necessário verificar casuisticamente o que aconteceu com cada contrato, né? Apenas a partir de uma análise casuística, uma análise que considere as particularidades próprias do contrato, que será possível pensar qual seria a solução mais adequada para a situação de perturbação que ele apresenta, enfim, que ele sofreu, né? Então, insisto, apenas considerando o contrato em concreto, com todas as suas particularidades, né? Que nós podemos pensar, nós podemos verificar, analisar se de fato o cumprimento da prestação se tornou impossível, né? Se de fato existe onerosidade excessiva de algum dos contratantes, se o fim almejado acabou sendo frustrado, todas essas perturbações que podem ser, que a pandemia tem potencial para gerar, né, sobre o contrato, essas perturbações todas, elas só podem ser verificadas concretamente, né? E, por consequência, também as soluções adequadas para cada situação só podem ser estabelecidas concretamente. E, mais uma vez, sem esquecer, é sempre possível que não tenha acontecido impacto algum, né, sobre a relação específica. E, em todo caso, acho que a gente tem que deixar isso muito claro quando a gente fala em impactos da pandemia sobre relações contratuais, que a pandemia não pode servir de desculpa para que as pessoas se esquivem do cumprimento do contrato. Não podemos esquecer até mesmo, né, é importante lembrar que a economia em geral, as relações sociais dependem da preservação de muitos contratos, do cumprimento de muitos contratos, né? Sobre o tema do caso fortuito força maior, da incidência do artigo 393 do Código Civil, que foi mais diretamente a pergunta que você fez para iniciar, antes de tudo, é preciso ter em mente algumas considerações sobre a própria caracterização do caso fortuito da força maior, né? O caso fortuito força maior, ao menos para aquilo que aqui nos interessa, né, ele depende, a caracterização, ela depende necessariamente, na mesma linha do que eu apontei há pouco, ela depende da consideração de uma relação jurídica contratual em concreto. O que eu quero dizer com isso? Que não é possível se dizer de uma forma abstrata se a pandemia e os seus desdobramentos, né, isolamento social, como eu disse, fechamento do comércio, paralisações de atividades diversas, não é possível dizer se esses fatos todos, se tudo isso que a pandemia envolve, não é possível dizer abstratamente se eles se qualificam ou não como caso fortuito força maior. E eu digo isso porque, considerando-se, porque se nós considerarmos o nosso ordenamento jurídico, mais particularmente artigo 393 do Código Civil, e também considerando a jurisprudência da STJ, a ideia de caso fortuito e força maior,
conta com dois elementos básicos, assim, por assim dizer, dois elementos que não podem ser analisados, não podem ser percebidos, senão a partir de uma relação contratual em específico, uma relação contratual em concreto, que são, né, esses elementos, como eu disse, que caracterizam o caso fortuito força maior. Em primeiro lugar, que é necessário que os efeitos decorrentes desse acontecimento, que se quer caracterizar como caso fortuito força maior, que os efeitos sejam necessários. E assim, né, essa necessariedade significa que eles não possam ser controlados, eles não possam ser evitados pelos contratantes. Isso está expresso no parágrafo único do artigo 393. Um outro elemento também caracterizador do caso fortuito força maior é a imprevisibilidade do acontecimento, né? Tanto que existem julgados do STJ no sentido de se excluir greves de algumas categorias do conceito de caso fortuito força maior, justamente por se entender que elas são de alguma forma previsíveis, justamente pelo fato de serem cíclicas. Pelo fato de serem cíclicas, elas seriam previsíveis e aí escapariam da ideia do caso fortuito força maior. Então, é necessário destacar esses dois elementos como caracterizadores, ao meu ver, do próprio conceito de caso fortuito ou força maior. E aí, claro, alguém pode objetar, né, dizendo que considerações sobre os efeitos não podem integrar o núcleo semântico do próprio instituto, do próprio conceito, né? Porque, obviamente, se é efeito, não integra o próprio conteúdo, né? Podemos dizer assim, nós não poderíamos definir o instituto, que no caso é o caso fortuito, força maior, considerando uma característica do seu efeito, que seria a necessariedade e a inevitabilidade. Houve uma discussão muito parecida com essa quando se tratava da natureza da coisa julgada, de definir a natureza da coisa julgada, né? Que o instituto não pode ser definido pelo efeito, alguma coisa nesse sentido. Só que pensando numa perspectiva operacional dos conceitos, né? No ordenamento brasileiro, o fortuito ele é definido no nosso ordenamento a partir da inevitabilidade dos efeitos, né? Basta ver, como eu disse, o Instituto ele é definido exatamente a partir da inevitabilidade dos efeitos. Basta ver o próprio parágrafo único que eu mencionei do artigo 393. O fato imprevisível de efeitos controláveis, evitáveis, ele não vem a ser qualificado como caso fortuito para fazer incidir a disciplina que lhe é própria. Então, deu um barulho aqui que meus pais chegaram. Eles apareceram aqui? Apareceram para você? Antonella? Bom, então, como eu ia dizendo, o fato imprevisível de efeitos controláveis, evitáveis, ele não se qualifica, ao meu ver. Eu não vou dizer que seja uma opinião pacífica, tranquila, né? Existem, na verdade, acho que tudo no direito tem divergências, mas o fato imprevisível de efeitos controláveis, evitáveis, ele não pode ser qualificado como caso fortuito para fazer incidir a disciplina que é própria dele. Então, até me perdi um pouco aqui nas minhas palavras, mas então, enfim, né, eu reitero que o caso fortuito e força maior devem contar para sua caracterização com aqueles elementos, né? Imprevisibilidade do próprio fato
e inevitabilidade dos efeitos. Exatamente. Não, exatamente. A teoria da imprevisão, ela tem sido bastante argumentada agora pelos civilistas, né, nesse momento aí, para tratar dos contratos, inclusive essas duas situações mesmo. Pode falar. Não, então, como eu ia dizendo, é exatamente por conta disso, né, é que não há como se pensar a respeito do caso fortuito força maior sem analisar a relação contratual em concreto, né? É necessário estudar, inclusive, todo o contexto em que se deu a negociação, até mesmo, eventualmente, considerar se esse tipo de risco que vem, né, a ser provocado pela pandemia já não foi equacionado no contrato, né? Eu quero dizer que apenas à luz da relação contratual em específico é que será possível dizer se estão caracterizados esses elementos, né, que eu mencionei, você ratificou, da imprevisibilidade do acontecimento e da inevitabilidade dos efeitos, né, em ordem a qualificar o fato que deva ser considerado como a qualificá-lo, né, como fortuito e, por consequência, sair dele todas as implicações, né, que o nosso ordenamento estabelece. Então, esse é um primeiro ponto, né? Um outro ponto é que entre reconhecer que se está diante, nesses termos que eu mencionei, diante de um acontecimento imprevisível e de efeitos incontroláveis, né? Então, de um caso fortuito, força maior, né? Entre reconhecer que se está diante de um acontecimento assim qualificado e reconhecer que esse acontecimento de fato impactou na relação contratual em específico, né, e quais foram esses impactos, também há uma distância que não se pode ignorar, né? Como eu disse antes, esses acontecimentos todos que de alguma forma se relacionam com a pandemia, ainda que se qualifiquem como caso fortuito, não necessariamente impactarão no sinalagma contratual em ordem a implicar, a requerer a sua revisão ou então sua resolução lá nos termos dos artigos 317 e 478. E além disso, né, agora entrando mais propriamente na pergunta que você fez, a inexecução do contrato que decorra do acontecimento fortuito relacionado à pandemia, enfim, né, nem sempre acarretará um prejuízo, né, ordem a atrair a incidência do artigo 393 do Código Civil. E aí, falando do 393, do Código Civil em particular, é preciso perceber que a regra nele contemplada é aplicável a uma situação muito específica, que é aquela situação em que a inexecução da prestação prevista no contrato, né, que seja imputável a esse acontecimento fortuito, essa inexecução tenha causado um prejuízo para a parte contrária. Isso porque a disposição do 393, ela se volta exatamente a isentar a parte que ficou impedida de executar a obrigação por força do acontecimento fortuito, né? A isentar a parte da responsabilidade pelo prejuízo decorrente. Então, o artigo 393, ele se destina a isentar a parte do dever de indenizar a parte contrária pelo prejuízo que a inexecução do contrato tenha causado. E não há como se falar em isentar do dever, em isentar a parte do dever de indenizar, em isentá-la da responsabilidade civil, sem que tenha ocorrido um prejuízo, né? É muito importante ter isso em mente, né? Até para que se perceba que a caracterização do caso fortuito força maior, por si só, ela não serve para resolver contratos, não serve
implicar para provocar uma revisão judicial, nada disso, né? Eles servem, sim, nos termos do 393, diretamente para, por assim dizer, para afastar a responsabilidade civil pelo dano que tenha eventualmente advindo da inexecução contratual, né, da impossibilidade de cumprimento da obrigação provocada por esse acontecimento fortuito, né? E aí vale também a pena lembrar que para nós falarmos em revisão, conforme consta lá do artigo 317, é necessário que o acontecimento imprevisível tenha gerado desproporção manifesta entre o valor da prestação que é devida e o valor que ela passa a expressar no momento da sua execução. E aí o juiz pode corrigir esse valor para que ele expresse o valor real, né? Quando nós falamos em resolução do contrato, conforme consta lá do artigo 478, é necessário que o acontecimento imprevisível tenha gerado também uma excessiva onerosidade para alguma das partes, né? Então, repito, o caso fortuito e força maior, eles não geram por si só revisão ou anulação do contrato. Ele serve, sim, nos termos do artigo 393, para obstar pretensões indenizatórias. Um outro aspecto também que nós podemos destacar aqui, quanto ao caso fortuito, força, é que eles não podem ser invocados, né? Insisto, com esse propósito de excluir a responsabilidade civil nos termos do artigo 393. Eles não podem ser invocados por quem já estava inadimplente, né? Ou estava prestes a inadimplir quando aconteceu esse fato imprevisível e de efeitos inevitáveis. Isso porque deve haver uma relação direta, uma relação inequívoca entre o acontecimento fortuito e a inexecução, né? Até por questão de boa-fé que norteia as relações contratuais, né? Então, diante de tudo isso que eu falei, né, se fosse para responder a tua primeira pergunta de uma forma direta, né, basicamente, para fazer incidir o artigo 393, que trata do caso fortuito força maior, no caso da pandemia, né, das relações contratuais eventualmente atingidas pela pandemia. É necessário, primeiro, que a pandemia, né, os desdobramentos, enfim, todos que nós podemos imaginar, isolamento, fechamento do comércio, paralisação de atividades, etc., é necessário que esses fatos se qualifiquem como caso fortuito força maior. E isso, como eu disse, sempre considerando a relação contratual em específico. É necessário que se caracterize em concreto a imprevisibilidade do fato e a inevitabilidade dos efeitos, né? Em segundo lugar, caracterizada como acontecimento fortuito, é necessário verificar se existe essa relação direta, né, inequívoca, entre o fato e a inexecução da obrigação. Havendo essa relação direta e inequívoca, também, né, tem que se verificar se a inexecução causou prejuízo. Se causou prejuízo, incide o 393, que se volta a isentar o contratante da responsabilidade civil, do dever de indenizar esses prejuízos. Então, nessa parte final, eu situaria, né, uma resposta mais direta para essa pergunta, mas acho que todas essas considerações elas precisam ser pressupostas, né, para se respondê-la, enfim. Muito interessante, Anissara, porque assim, desse teu ponto de vista, a gente vê que os aspectos teóricos pontualmente devem ser analisados no caso concreto, né? Não é simplesmente pandemia e tudo virou tudo recai sobre o caso fortuito ou força maior, não, deve ser analisado esses pontos teóricos que são importantes e em cada caso concreto, né? Para não ficar também em que pese
as ponderações que a gente tem do momento atual, que há realmente uma crise, que há realmente situações, né, que são situações pontuais, né, que a gente vê na economia, que a gente vê nos contratos de locação, que a gente vê nos contratos em geral, né, de compra e venda, e aqui as promessas que já haviam, né, a gente vê essa dificuldade do cumprimento, mas a gente tem que analisar pontualmente o caso em concreto, né? Visando aí esses pontos teóricos que você bem colocou, né? Que cada caso específico deve ser analisado para que não haja esse oba-oba, né? Como se tudo fosse. Aí seria muito. Na parte, igual, como você mesmo disse, seria até uma forma injusta, né? De você ponderar essa inadimplência, né? A inadimplência não poderia ser assim resolvida nos contratos, né? Na resolução, nem o descumprimento contratual dessa forma. Interessante. Anissara, outra pergunta que eu faço para você é quanto à teoria que eu comecei ali a pontuá-la na tua fala, a teoria da imprevisão, né? Eu falei para você, é tão mensurada agora pelos civilistas nesse momento, como que ela pode incidir nas relações contratuais nesse cenário que estamos vivendo agora? Uhum. Um ponto que a gente pode destacar, que acho que é necessário destacar quando se fala em previsão, né, um primeiro ponto que é fundamental é o do desequilíbrio contratual, né? Da excessiva onerosidade que o evento imprevisível gera a alguma das partes. Acho que esse é um ponto inicial. É verdade que a resolução contratual, que a resolução do contrato, ela foi, para assim dizer, a escolha dogmática do direito brasileiro para lidar com o problema da imprevisão, né? Conforme a gente extrai dos artigos 478 a 480, né? Esses artigos que nos indicam que entre as muitas teorias da imprevisão, né, que não existe uma teoria da imprevisão, existe a teoria francesa, as teorias alemãs, a teoria do Código Italiano. Então, entre as muitas teorias, né, esses artigos 478, 480 do nosso Código Civil indicam que a escolha dogmática foi pela resolução, indicam a adoção da teoria da resolução por onerosidade excessiva. Resolução por onerosidade excessiva. Seria essa forma que o direito brasileiro elegeu para lidar com o problema da imprevisão. Também é verdade que o artigo 317, esses todos é o que eu já mencionei na fala anterior até, é verdade que o 317 do Código Civil, ele foi pensado para as hipóteses de desvalorização da moeda provocada pela inflação, né? E bem por isso é que se justifica, né, a disposição que consta desse dispositivo, a disposição que consta desse dispositivo, mas é bem por isso que o dispositivo expressa que o juiz poderá corrigir, né, a possibilidade de o juiz corrigir aludia propriamente à correção monetária, né? Então, do ponto de vista formal, o Código Civil previu o 478, 479 para resolução do contrato e o 417 para revisão judicial nas hipóteses de desvalorização da moeda. Correção, né, nas hipóteses, correção pelo juiz nas hipóteses de desvalorização da moeda. Porém, a magistratura e a doutrina civilista souberam
construir, até comparo na linguagem do 317, que é uma linguagem muito ampla, aberta, né? Souberam construir um sistema em que é possível conservar os contratos que apresentem excessiva onerosidade, ainda que não se encaixe especificamente nessa hipótese de correção monetária, né? Aplicar o 317 para se conservar a relação contratual, para além dessa hipótese de mera correção do valor, correção monetária causada pela desvalorização da moeda, né? Então, o nosso sistema, apesar disso, e também insisto, não estou falando de uma coisa que seja tranquila, né? Uma coisa sobre a qual não haja divergência. É bom ressaltar que eu tô apresentando a minha opinião. E a minha opinião é nesse sentido, né? Que os contratos não serão necessariamente resolvidos, né? Em caso de onerosidade excessiva. Que existe uma possibilidade de revisão judicial nos casos de onerosidade excessiva, para além da simples correção, com fundamento no artigo 317. E a civilista e a magistratura construíram esse sistema de aproveitamento, né, que possibilita revisão para além, como eu disse, da mera correção da moeda, né? Então, além disso, né, eu acho que, inclusive, a revisão ela tem que ser priorizada sobre a resolução, né? Acho que a prioridade tem que recair justamente para se tentar manter a relação contratual, ainda que sobre outras bases, né? Até porque a gente tem que considerar que o contrato tem uma função social, né? Não dá para desprezar esse fato. Então, acredito que a prioridade tem que recair, inclusive, sobre a revisão. Mas também, por outro lado, né, a gente não pode ignorar que a interferência judicial no objeto do contrato, ela é um tanto problemática, né? Os limites dessa intervenção, eles são muito delicados, eles são problemáticos, né? Os nossos tribunais, eles têm sido bastante comedidos nesse âmbito, né? Normalmente, eles se limitam realmente a modificar índices de reajuste dos valores, alterar prazos de cumprimento da obrigação, não tem ido muito para além disso, nessa aplicação ampliada, por assim dizer, da possibilidade de revisão judicial do contrato, né? Então, é uma coisa a se considerar também. Eu acho que um norte para isso, né? Tudo isso tem que ser muito estudado, teritorizado, tem sido, né? Um norte, talvez, para essa intervenção judicial, por assim dizer, que vise a revisão do contrato, né? Um norte para isso é que talvez seja que quando o reequilíbrio do contrato, né, a ser eventualmente tocado pelo juiz, quando o reequilíbrio do contrato só puder ser alcançado a partir de alterações de aspectos do contrato que possam, em última análise, impactar de alguma forma a própria vontade dos contratantes ou então a utilidade que os contratantes buscavam por meio do contrato, nesses casos em que, como eu disse, o reequilíbrio dependeria de uma intervenção do juiz que impactasse não só nesses, né? Por exemplo, nesses aspectos que acabam modificando a própria vontade, a própria utilidade do contrato. Aí, nesses casos, é melhor a resolução do que a revisão voltada, né, a alteração das bases do contrato. Melhor extinguir o contrato do que modificá-lo. Embora, como eu disse, a revisão embora eu acho que o ideal seria priorizar, como eu disse, a revisão, em alguns casos realmente ela não vai ser a melhor opção. Como eu disse, sempre tem que se analisar o caso concreto, né? As particularidades da relação em concreto,
para se buscar uma solução mais adequada. Então, revisão, resolução, a teoria da imprevisão, tudo isso certamente está na pauta das discussões dos civilistas agora com a pandemia, né? Com certeza. Isso a gente vê também, tanto nas relações contratuais, tanto aparece que a dificuldade também que vemos, né, na questão de aluguéis, de inquilinos, a gente vê não só nos contratos gerais, né, de compra e venda, como houve esse maior número de inadimplência, né, a dificuldade de adimplir com os contratos, né, pelas questões econômicas afetadas pela pandemia. A gente vê a necessidade do legislativo movimentar-se também nesse momento. A gente viu várias medidas provisórias em trânsito, a gente vê vários projetos de lei em trânsito, né, que a gente conseguiu acompanhar. Então, existe uma preocupação também, né, governamental, uma preocupação de como se dará conta dessa conta, né, uma preocupação inclusive do judiciário, porque vai acabar, querendo ou não, respingando no judiciário essas questões contratuais, né, desde um simples trabalhador que tenha sido mandado embora, que esteja atualmente desempregado e não consegue adimplir com seu aluguel e acaba, né, recebendo aí uma notificação, uma citação para responder a um processo de despejo. Essa situação também resolvida temporariamente, né, porque tudo tem sido temporário, a impossibilidade de despejo nesse momento, né, a prorrogação desses contratos para que as pessoas ainda tenham esse local que está tão de proteção, né, que o lar hoje é visto, né? Então a gente vê esses reflexos no direito civil, não só porque justamente a questão econômica ela tem esse reflexo direto, né? Direito civil trata de patrimônio e automaticamente a gente está ligado a isso. Eu falo isso, conversei com meus alunos, porque a minha matéria não é contratos, mas existe a relação toda contratual nos direitos reais também, que antecede, né, as compras e vendas de imóveis, que antecede aí as possibilidades de ônus na coisa, que seria as garantias reais, né, a hipoteca, o penhor, quando não se tem esse dinheiro para pagar essa conta e essas garantias ali, né, que estariam à mercê dessa situação atual, né? Então, temos ali empresários rurais, a gente tem situações específicas no dia a dia, na nossa área, né, na nossa cidade aqui, Cascavel, é muito visto, né, na agricultura, a agropecuária aqui é o nosso forte, né, em Cascavel. Então, a gente vê situações que realmente colocam, que a gente vê os empresários rurais, inclusive, empresários na área industrial também, com medo do não cumprimento, de não conseguir adimplir essas dívidas já contraídas e a perda desses patrimônios que há muito suor, né, muitos anos de luta, havia uma pretensão de ganho, de lucros que não serão atingidos, né? E, obviamente, há um reflexo, isso vai acontecer, um reflexo nas relações contratuais, né? Que, obviamente, a gente volta para a nossa conversa. Essas relações contratuais e não serão, assim, simplesmente resolvidas pela não possibilidade de cumprimento, que é o que você colocou para nós. Existe, sim, a necessidade de olhar o caso em concreto para verificar, dentro da teoria, se existe esse caso fortuito ou força maior que tenha dado esse reflexo justamente da teoria da imprevisão e tudo mais, né, que recairia lá no 393 do Código Civil, como você bem colocou.
Anissara, a conversa ela acaba, né? A nossa conversa acaba se estendendo, né? Mas eu tenho mais uma pergunta para você, né? Para nós seguirmos aqui. E para não ficar tão longa a nossa conversa, eu vou já fazer a última pergunta que eu tenho para vocês, tá? Diante de um desequilíbrio negocial, tá? Existiria um dever de um dos contratantes de tentar renegociar o contrato, ou eles podem simplesmente recorrer aos remédios contemplados na nossa legislação? O que você me diz? Muito interessante. A questão do dever de renegociar, né? Acho até que a pergunta foi colocada nos termos adequados, né? Existiria um dever de renegociar ou eles necessariamente recorrem aos remédios contemplados pela legislação? Nos termos adequados, porque a legislação não contempla um dever de renegociar, né? O nosso ordenamento positivo não prevê de forma expressa um dever de renegociar. Claro que ele pode ser construído, esse dever, ele pode ser construído a partir de uma série de princípios, né? Especialmente a boa-fé objetiva. Mas não existe uma previsão expressa no direito positivo que imponha aos contratantes um dever de renegociar, como existe em outros ordenamentos, né? Por exemplo, no direito francês, né? Talvez as maiores dificuldades de se conceber que o legislador, né, entre nós, que o legislador preveja um dever de renegociação de forma abstrata, né? Talvez as maiores dificuldades diriam respeito ao fato de que isso, de alguma forma, possa limitar, condicionar o acesso à justiça, né? O nosso sistema tem uma tradicional resistência a esse tipo de condicionamento por parte do legislador, né? Mas isso não impede, de modo algum, que o próprio instrumento contratual, inclusive é uma prática não incomum, né? Nada impede que o próprio instrumento contratual preveja a tentativa de renegociação extrajudicial como condição para a exigibilidade judicial do direito, né? Como uma obrigação procedimental prévia ao litígio, essa tentativa de renegociação. E ainda também sobre esse ponto, é bom salientar que, inclusive eu mencionei isso, mas reitero, que as respostas consensuais, como um todo, né, que as respostas consensuais para o reequilíbrio do contrato, elas tendem a ser mais satisfatórias para ambas as partes, né, do que uma solução que venha do Poder Judiciário, né? Então, a tentativa de renegociação, ela tem que ser enquadrada assim nesse contexto todo, as tentativas de renegociação extrajudicial, até como uma forma de desafogar o judiciário, mas ela tem que ser prestigiada, né, como uma forma de resolver o desequilíbrio, a questão do desequilíbrio contratual. Sim, mas eu tenho alguma dificuldade de pensar num dever genérico de renegociação que não seja decorrente, um dever abstrato, né? Justamente nesse sentido que eu falei, como condição procedimental, como condição processal judiciário, que não seja decorrente do contrato. Acho muito válido que seja previsto no instrumento contratual, acho muito interessante. Em relação a isso, não tenho dúvida da validade de um acordo nesse sentido. Acho até que a convencionalidade processual atípica que está prevista agora no artigo 190 do Código de Processo Civil, ela vem para reforçar até de alguma forma isso, mas pensar
que já exista, né, sem uma previsão nesse sentido, que já exista um dever de renegociar previamente ao acesso no judiciário, tem alguma dificuldade em relação a isso. Embora, como eu disse, a boa-fé ela possa ajudar a construir um dever nesse sentido. Veremos como será o desenvolvimento desse instituto nos próximos anos, enfim. Mas, de todo modo, é mais um ponto que está em pauta agora entre civilistas por conta da pandemia. Muito bem, Anissara. Eu vejo assim que realmente essa necessidade dessas tentativas, né, de acordos, de reacordos, uma das formas de mediação também presentes, né? A gente tem várias possibilidades aí que tanto o credor quanto o devedor nesse momento precisam, às vezes, reestabelecer acordos, né, para que realmente se cumpra esses contratos, né. Então, eu acredito que tudo parte também do princípio da razoabilidade, da ponderação, né, tudo muito ponderado e que seja, de certa forma, razoável, para que isso não venha a afetar de forma ainda de agravar a situação que a gente se encontra, né? De irreversibilidade da questão econômica e da situação de cada indivíduo em si, cada situação específica, né, que está vivendo nesse momento. A gente vê, como a gente pode ver aí nas relações contratuais, existe esse reflexo que já é evidente, né, nas relações contratuais. A gente vê também evidente nas relações de família, né, que é a dificuldade de visitas, a dificuldade de guarda, que não foi o que a gente tratou aqui hoje, mas existe isso também no âmbito do direito civil, que com as ressalvas de estar é alarmante, porque existe a necessidade da presença do pai, só que agora, com os decretos e tudo mais, isso também está impossibilitado. Outra questão que eu vejo, sim, bastante relevante dentro do direito civil, são as regras condominiais, né, que são os condomínios edilícios, as áreas comuns, como que isso ficava estabelecido pelo síndico, né, o síndico tendo que, né, bailar conforme a música, porque temos aí decretos municipais que podem reforçar uma posição do síndico, mas a gente tem o Código Civil que nunca teve essa previsão de pandemia no Código Civil. Então, ali quando fala preciso resolver numa assembleia com 2/3, né, para resolver se fecha ou não as áreas comuns, isso é contraditório, essa Assembleia contradiz a aglomeração. Então, o Código Civil ele não esperava a pandemia. Então, nós temos que, com a norma, a gente vai ter que ter a gente tem visto os entendimentos justamente dos juristas, e eu tenho acompanhado algumas lá. Voltem. Então, como eu estava falando, assim, eu vejo que eu tenho acompanhado os professores em lives e tudo mais, eu enxergo como um problema mesmo, né? A pandemia vai ter seus reflexos jurídicos e depois a gente pode aproveitar outro momento para você voltar a falar, Anissara, também dos reflexos no processo civil, né? Que com certeza haverão, né? E processo civil eu sei que é mais sua praia, né? Que tem um amor, uma paixão aí e um domínio também, né? Então, seria interessante outro momento, a gente faz aí um novo convite e você volta para nós para falar sobre os reflexos da pandemia no processo civil. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui com a gente hoje, tá, Anissara? Espero que dê certo essa gravação, né? Que esse vídeo nosso aí é uma aulinha de despedida, que ela vai ter aí os alunos, né, e ex-alunos, eles terão a oportunidade de assistir você, tanto no YouTube, quanto no Instagram, como aqui no nosso canal da Univel, né, da Faculdade Univel.
Agradeço imensamente a sua presença, Anissara. Eu que agradeço mais uma vez, Antonella, pela oportunidade. Foi uma alegria para mim compartilhar contigo desse momento especial, né? Foi uma alegria, como eu disse, voltar ao nível, ainda que virtualmente, e voltar ao seu lado, né? Ainda que ao seu lado virtualmente, né? Foi realmente... E estou à disposição, certamente vai ser um prazer falarmos sobre os impactos no processo civil, que, como eu disse, né, como você disse, é a minha área. E no mais, eu estou sempre à disposição, à sua disposição, à disposição dos alunos, né? Não é difícil de me encontrar nas redes, então estou sempre à disposição para dialogar, para tirar dúvidas, enfim, estou à disposição e aproveito para mandar um abraço para todos que nos estão assistindo. E um abraço especial para você. Obrigada, Anissara. Obrigada pela tua participação. Com certeza agregou muito para nós aqui. E deixo meu abraço caloroso virtual para você também. Tá? Forte abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.